Bom, estamos gravando, gente. Oficialmente, boa noite a todos e a todas. É um prazer de receber a Artemis Romano, grande parceira de jornada criativa aí na nossa comunidade. Hoje é um treinamento super especial, LinkedIn estratégico, estratégia e autoridade, não é, Artemis? É mais do que para empresários, foi o papo que a gente bateu, né? Na verdade, Isso. movimento de pessoas que de fato queiram ter uma estratégia e uma intencionalidade nessa ferramenta, nessa plataforma LinkedIn, que é uma plataforma super importante para qualquer empresário, empreendedor e pessoas que de fato desejam alavancar a sua vida profissional. A turma está entrando aí, ó. Deixa eu. Que bom. É a Babi. Babi, ai, que joia. Legal. Ela disse que viria. É uma plataforma que muitas das vezes a galera acha que LinkedIn é só para quem está buscando emprego. Na verdade, não é. Acho que a Artemis vai decorrer sobre esse assunto. O LinkedIn é uma ferramenta muito mais ampla do que a gente imagina e muito estratégica. Então, Artemis, muito obrigado, tá, pela essa oportunidade. E olá, Babi, tudo bom, querido? Bom, o palco é seu, tá? Obrigada, querida Babi. Boas-vindas, seja bem-vinda. Gente, só pegando o gancho do Adriano, antes de começar, eu escutei um negócio tão ridículo. Certa vez, uma pessoa virou para mim e falou: LinkedIn é para quem sabe escrever. Eu falei: hã? Como é que é? Sério, Babi? Sério. Eu falei: meu Deus do céu. E era um jovem, né? Assim, 20 e alguma coisa. Enfim, vamos lá, gente. Eu sou a Arte, está aí minha apresentação, né? Eu esqueci de incluir que agora eu também sou mãe do Spock, que eu adotei recentemente, que é um laranjinha, que está infernizando a minha vida de travessuras. Fiz letras, gestão empresarial, depois de quase 40 anos de formada em letras, foi fantástico voltar para uma faculdade. E tem essa jornada aí graças ao meu filho, que me apresentou a vida de empreendedorismo e não paro mais, né? Enfim, a missão do LinkedIn. O que ele quer? Eu copiei isso deles, né? Lá do Ajuda, e tem vários sites, tem vários itens, né? Que as pessoas não entram no Ajuda, mas como eu sou extremamente curiosa e fuço muita coisa, conectar, como é que é? Conectar profissionais do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bem-sucedidos. Mas o que eles querem é que a plataforma seja usada, né? Então, ele começou lá em maio de 2003 e eu entrei no LinkedIn em 2005, quando tudo era mato ainda. Então, eu tenho quantos anos? 21 anos aí, né? De LinkedIn. Pois é. E aí, para vocês terem ideia, né, de como é que é, nós somos a terceira base de LinkedIn com maior número de usuários do mundo. E aí, espantem-se, quando eu soube disso, era 1 milhão, aí eu fui atualizar, já tem 1.300.000 usuários, né? Bilhões, perdão, porque o mundo tem 8 bilhões de habitantes, ou um pouco mais. Então, o LinkedIn somente tem 1,3 bilhões de usuários, né? Eu acho que, não procurei não, mas deve ser uma das plataformas que mais tem usuários no mundo, né? E aqui no Brasil são mais de 83 milhões de usuários. E 67 milhões de empresas registradas. Então, assim, quem não está no LinkedIn está perdendo, na minha opinião, né? Independente de qual objetivo que você tenha na rede, né? Que é o que você precisa definir. Por que eu quero estar no LinkedIn? Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero só construir o meu currículo, a minha trajetória profissional, eu quero ser turista, que eu só entro para botar uma atualização do meu perfil, que eu acho isso ridículo, me desculpe quem faz isso, mas, enfim, não é somente para procurar emprego, como é de conhecimento de várias pessoas que eu troco ideia, inclusive sei de um influencer, né? Eu não gosto de usar influencer, mas ele é um influencer no LinkedIn, que se casou
com outra usuária. Eles se conheceram no LinkedIn e se casaram. Pois é, exatamente, Babi. Até, não é site É novidade para mim. não é A site de galera tá relacionamento, migrando do Tinder, então, né? mas rola, tá? Rolou. E ele fez um post sobre isso. Fantástico, eu tenho conexão com ele. Enfim, para mim, o que mais valeu, porque cada um tem uma experiência diferente, mas eu creio que, como eu me conectei com pessoas fantásticas, a impressão que eu tenho do LinkedIn, realmente esse networking, eu trouxe muitas pessoas que saíram do virtual, fiz amizade, que eu acompanho até hoje, WhatsApp para lá, para cá, e gosto tremendamente de fazer isso. E daí vem, né, por que você deve usar o LinkedIn? Para você ter visibilidade, né, e você vai estar aí nesse universo de executivos, gerentes, diretores, proprietários de grandes e pequenos negócios, líderes de opinião, tomadores de decisão e pessoas iguais ou diferentes de você. Essa diversidade, né, que eu acho fantástico. Network e ficar informado também sobre assuntos da sua área, oportunidades e até assuntos fora da tua área, porque eu não sou aquele clube de só uma coisa, então eu tenho conexões de todos os tipos. E como eu entrei depois de aposentada, eu aprendi uma nova profissão, que foi ser tech recruiter, né, recrutadora de profissionais de tecnologia. A minha base de conexões, eu diria que hoje em dia deve estar uns 70% de desenvolvedores ou pessoal de tecnologia. E aquele povo que não interage, que não põe um joinha, que, sabe, que fica ali quietinho, só olha. É complicado. Engajamento em qualquer área é meio complexo. E daí, por que a gente usa? Né? Você pode encontrar colegas e ex-colegas, você pode criar a sua marca pessoal, divulgar o seu negócio, ou então apoiar a empresa onde você trabalha ou trabalhou, ter mentorias e oportunidades de emprego, recolocação. Ter mentorias, eu acho que é uma coisa chave, porque as pessoas compartilham os saberes, né? Então, às vezes, você não precisa nem pagar uma mentoria se você seguir a pessoa certa, que ele vai dando aqueles dropzinhos assim do conhecimento dele, sempre publicando alguma coisa, ou através de posts, ou através de artigos. E daí, se você juntar tudo, você tem uma aula de mentoria ali tranquilamente, né? Publicar ali conteúdo relevante, prospectar novos negócios, novas empresas, novas conexões. E aí começa a parte mais prática, né? O que é legal, não sei se todo mundo repara, porque às vezes passa batido, tem esse sinalzinho aqui do lado do nosso nome. Isso é uma verificação de identidade que o LinkedIn pede para você escanear algum documento seu para comprovar que você é você. Porque, como em todas as redes sociais e na internet, existem aquelas pessoas assim, bonitinhas, boazinhas, que se chamam scammers, né? Que é fraudadores ou que fazem se passar catfish, né? Que, sei lá, tem vários termos aí. E eu já percebi que no LinkedIn também tem, né? E através dessa verificação de identidade, você diz que você é você. Outra coisa que eu acho assim gritante, o LinkedIn, quando você cria uma conta, ele coloca o seu nome com letras e números. Por que ele faz isso? Para evitar homônimos. Mas você pode editar essa URL, porque fica muito antiprofissional, Artemis Romano, XH, 8ZH, e fica um negócio muito grande. Então, eu recomendo sempre que edite essa linha digitável do link para o seu perfil. A foto de perfil, isso daí, já vi tanta coisa, gente, vocês não têm ideia. Já encontrei até um rapaz sem camisa, né? E aí eu não me segurei, escrevi para ele: oi, tudo bem? Você sabe que aqui é uma rede profissional, né? E você está sem camisa. Como eu trabalho com isso, eu gostaria de dar esse toque, muito assim, com palavras bem, né? Porque vamos combinar, botar uma foto sem camisa numa rede profissional tem o menor bom senso, né? Então, é o cartão de visita. E uma coisa que o próprio LinkedIn fala é não deixar... Caroline, foi terrível. Não deixar a foto em branco, porque é uma forma da gente identificar que é você mesma. Uma foto sem perfil, a gente sorrindo, né, o seu rosto ali, é um cartão de visita do seu perfil. Então, vamos fazer bonito. Aqui nesse link, depois eu vou mandar para você, Adriana, aí você coloca lá, porque esse tutorial tem
60 e poucas páginas, mas o completo, quando eu faço a mentoria para revisão de perfil, tem mais de 100. Então, eu coloquei só o que seria mais adequado para esse encontro nosso. Fala, Adriana. Artemis, eu queria 2 pontos. Me manda depois esses links, ou então a comunidade ela vai ficar aberta para mensagem até amanhã ao meio-dia, então você pode mandar e explicar para a turma acessar lá. Então tá. E um ponto aqui de esclarecimento para a turma aqui, eu quero saber se você prefere que a gente faça perguntas ao final ou que a gente possa fazer perguntas durante a tua condução. Como é muito material, eu prefiro que vocês me interrompam. Pode levantar a mão, como o Adriano fez agora. Eu estou aqui olhando vocês, e daí a gente conversa. Senão, a pessoa pode esquecer, passar um momento, tá? Podem me interromper. E eu falo muito, gente. Então, levanta a mão, por favor. Tá? Tá, vou compartilhar. Isso aqui, lógico, nunca dá 100%, porque eles querem vender lá o robozinho dele, ou seja lá o que for, para você analisar a sua foto, dá assim uns 70, ou então ele vai explicar que não está legal a foto, aí você coloca uma foto bem legal. E aí, outra coisa que eu percebi, quando quem tem o aplicativo no celular, muitas vezes a foto fica muito em cima do painel, então ter esse cuidado para diminuir ou ampliar, enfim, ter esse jogo de cintura, porque senão fica feio no celular, né? Atenção na cor da roupa, porque, mais uma vez, eu vi uma pessoa com uma camisa bege, parecia que não estava de camisa. Então, isso também conta, né? O que mais? E daí também, isso aí eu descobri há pouco tempo, né, que o LinkedIn pode remover caso a foto de perfil, mas eu vejo algumas. Eu vejo emojis, eu vejo logomarcas, mas a logomarca, quando é uma company page, pois é, Babi, quando é uma company page, tem que ser a logomarca da empresa, mas não no perfil pessoal, tá? Foto de infância ou de bebê, isso daí é complexo, né? Imagens de terceiros, bancos de dados, enfim, a LGBT está aí mesmo. O banner. Quantidades incríveis de pessoas que perdem a oportunidade de colocar uma imagem do uau, que legal, quando você entra no perfil de uma pessoa, está lá aquela imagem que representa profissionalmente o que a pessoa faz, né? Ou que remeta a alguma coisa que a pessoa faz. Então, aqui está todas as diretrizes, né, para você colocar. Você tem Google Images, tem Pinterest, agora tem IA que cria imagens. Não deixe, por favor, a imagem azulzinha lá do LinkedIn, porque você está perdendo uma oportunidade ímpar. E, recentemente, eles lançaram agora o carrossel, que você pode botar até 5 banners, 5 imagens para você, quando a pessoa entra, tem a primeira imagem e começa a passar, e, sabe, uma oportunidade incrível de você vender seu peixe, né? Aqui, vender seu peixe. O título profissional atraente. Muitas pessoas colocam lá, eu fico olhando, ai, meu Deus do céu, engenheiro de produção, vezes diretor, né? A pessoa coloca lá, diretor, CEO, tá, de quê? Quem é você? O que você estudou? Qual é a tua praia? O que você está fazendo? Empreendedor? O cargo você vai ter durante algum tempo, mas o que você não vai mudar. E um outro detalhe, eu sou uma eterna insatisfeita com o meu perfil do LinkedIn. Eu mexo assim, sei lá, umas 5, 6 vezes por ano. Cada hora eu vejo um negócio, gostei disso, vou trocar aqui, mexer ali. E eu vivo em constante atualização, né? A barra vertical é importante, porque até onde me disseram, eu não sei comprovar isso porque eu não sou de tecnologia, mas que o algoritmo entende melhor quando a gente usa barra vertical do que vírgulas no título. A Open to Work, né? O LinkedIn também não recomenda que isso seja escrito no seu título. O seu título é o seu título, né? Aí eu entendo que o mercado está bastante cruel e a pessoa quer falar que está procurando emprego e tal, mas não coloque na sua imagem. Não vai agregar em nada, né? Gosto também de dizer para visitar o perfil dos seus pares, porque dessa forma você pode também como é que se diz? Se inspirar, né? Informações de contato, super importante. Eu gosto de colocar o telefone, está lá. Raramente as pessoas veem as suas informações de contato. Uma pessoa me ligou e eu já tenho isso,
sei lá, há 7 anos lá está o meu telefone e só uma pessoa me ligou uma vez, tá? Visibilidade, né? Esse sobre é fantástico, que as pessoas também não aproveitam. É o storytelling, é a sua trajetória profissional, onde você vai contar o que você faz, por que você faz. Tem isso daqui a pouco num outro slide também. Falar um pouco, não repetir, porque é muito cansativo quando a gente, como eu trabalhei 5 anos como recrutadora de profissionais de tecnologia, eles pegavam e colocavam a experiência deles no sobre. Mas se está escrito lá embaixo, por que está colocando no sobre? Então, você pode falar de forma resumida, mas não escrever tudo no sobre. Porque ali, sei lá, uns 5 parágrafos, sempre dando espaço entre os parágrafos para não ficar aquele texto enorme, aquela maçaroca ali que desanima qualquer um de ler, né? Espaço entre os parágrafos. Você pode ter até 2.600 caracteres com espaço. Abre um Word da vida que conta palavras, sai escrevendo lá, vê quantos caracteres, dá espaço. Enfim, é super válido prestar bastante atenção no sobre, né? Que aí o que você pode falar. Quem é você, o que você faz, para quem você faz, qual é o seu diferencial, se houver algum, a chamada para atenção, né? Call to action. Isso está tão batido que, às vezes, eu prefiro não usar, que é aquela famosa perguntinha no final. E aí, vamos conversar? Ou então, o que você achou disso? Ou me conta sobre você, não especificamente no sobre, mas eu vejo muitos posts ainda dessa forma, né? E eu confesso que eu estou meio cansada desse call to action. E também tenho visto bastante pessoas colocando contato, né? Ou e-mail, ou telefone no próprio sobre, né? E a outra coisa que eu também não gosto é que fulano de tal, ele escreve até o próprio nome, Rodrigo fez isso assim, assim. Caraca, fala de você, não usa uma persona, né? Eu acho que fica tão distante quando você está falando de você mesmo, dando seu nome. Então, uma coisa mais pessoal, mais informal, né? Não gosto de textos quando criam essa persona. E daí você tem oportunidades na seção em destaque de colocar ou as suas postagens, ou documentos, ou mídias importantes, né? E para isso, você seleciona aqui no botãozinho mais o que você quer, tá vendo? Tem a publicação, newsletter, artigo, link, ou algum conteúdo de mídia. Então, vocês estão percebendo o quanto que o LinkedIn oferece que as pessoas não aproveitam? Eu fico assim... Enfim, atividades. A mesma coisa, né? Você pode escolher na configuração de acordo com o seu interesse. As últimas atividades suas na rede são mostradas nessa seção. Então, se você fizer um comentário assim mais cabeludo, digamos, vai aparecer ali quando a pessoa entrar no seu perfil para visualizar quem é você, de onde você é, enfim. Então, tem que ficar bastante esperto. Eu vou ver se eu consigo... Ah, não está aqui agora. Você pode botar foto, botar um vídeo, criar um evento, até 1.300 caracteres, né? Você pode fazer essas coisas todas, inclusive agendar a sua publicação. Isso aqui eu acho fantástico, eu faço isso várias vezes. O uso de hashtags, né? O LinkedIn recomenda de 3 a 5, e diz também que isso se você usar muitos, o algoritmo pode caracterizar isso como spam e o teu post não vai engajar de jeito nenhum, né? Incentivar o compartilhamento do seu conteúdo. Indique para alguém que precisa ler isso. Eu prefiro esse tipo de frase do que uma call to action com uma pergunta. Se você escreve, poxa, se você gostou, indica para alguém que vai ajudar, né, com o assunto que você leu, para incentivar. E aí, aqui a gente fala do turista, né, que só entra para... como é que se diz? Cara, às vezes as palavras... Atualizar o seu perfil quando muda de emprego, ou quando termina uma faculdade, ou quando começa uma faculdade. É muito feio, principalmente até em termos de sites, né, quando você entra e vê que o negócio está lá abandonado. Então, isso passa uma impressão muito ruim. Aí você fala, nossa, se eu for entrar em contato com essa pessoa que entra aqui, sei lá, a cada 6 meses, porque a gente tem como ver isso
nas atividades, né? Então, diga, Adriano. Ô, Artemis, é um comentário barra pergunta. Eu lembro que eu tinha um certo... No início, quando eu comecei a usar o LinkedIn, eu tinha um certo ranço. Por quê? Porque eu via o movimento do pessoal utilizando o LinkedIn somente como um depósito de certificações, de certificados. O cara fazia o certificado do curso tal, aí postava o certificado, concluí mais uma. Ou seja, só para... E uma coisa que eu queria... Aí a pergunta é entender o que você acha disso, de ficar colocando postagens somente de certificados. E o ponto é o seguinte, uma coisa que eu comecei, que é uma baita oportunidade, e aí eu quero também saber a sua opinião sobre isso. Eu não me importo que a pessoa coloque os certificados, eu acho que faz sentido, enfim, desde que ele utilize dessa oportunidade para agregar algum valor. Então, assim, cara, posta o curso, mas coloca lá um parágrafo do que você aprendeu com isso, do que te transformou, porque, o que você acha dessa história? Pois da tua primeira fala, você diz que de pessoas que só publicam esse tipo de coisa. Então, aí a gente tem que olhar com olhos assim bem críticos, porque essa pessoa é muito egocêntrica. Ela quer chamar a atenção, né? Então, o ego infladíssimo, e só usa o LinkedIn para isso. Agora, os que têm outras atividades no LinkedIn e não publicam somente as conquistas, isso é uma conquista. Tem um campo para você colocar as suas conquistas, e toda conquista deve ser celebrada, por menor que ela seja. Comecei um curso de inglês, fui cantar no coral, enfim, é uma conquista que a gente precisa, né? Se não for com a intenção de inflar teu ego, eu acho super válido, né? E tem de tudo, Adriano, em todas as redes sociais, você sabe disso. LinkedIn não está isento, não. Fala, Babi. Esse comentário do Adriano me lembrou uma situação paralela. Eu conheço muita gente de RH e tem tido muitos eventos de RH recentemente no Rio mais acessíveis, então a galera está frequentando mais eventos de RH. E aí eu vejo eles compartilharem esses eventos igual uns tarados, usando esse mesmo formato do certificado, e aí posta uma foto e diz assim, evento incrível. Eu posto outra foto, evento agregador. Posta outra foto, evento sensacional, mas não diz o que naquele evento você vai aplicar na sua área, ou o que você viu de novidade, ou o que você não conhecia, mas que você vai aprofundar o conhecimento a partir, né, de você ter ouvido falar ali, e aí é muito parecido com esse exemplo do certificado que o Adriano deu. Exatamente. Se você vai publicar esse tipo de coisa, você fala, poxa, fiz muito network, conheci pessoas que eu gostaria de conhecer, sair do virtual para o presencial. Existem tantas formas de você colocar sem ser só para inflar o teu ego, porque enche o saco isso, né? É muito feio, e aí você até pode parar de seguir, desconecta, sei lá, porque vai agregar o quê para você? Então, é isso. E, enfim, quem não é visto não é lembrado. Então, e é o que o LinkedIn quer. Eles querem que você use a plataforma, né? Movimentando, nem que seja com um like. Vocês vão ver mais adiante o que o likezinho, como ele ajuda também. Opa, passei 2. Aqui, 3. Incentivar a interação quando você publica, né? Fazer com que a pessoa... Olha lá, tá vendo? O que você acha sobre isso? Me conta nos comentários. Esse eu acho legal, porque tem uma pergunta, mas tem depois uma frase, não é só uma call to action. Ele complementa, né? Frases longas demais. Não sei o quanto vocês usam, mas eu comecei a perceber um novo formato de publicações. As pessoas estão escrevendo uma frase, corta no meio e passa para outra linha sem terminar a frase. Então, ficam bloquinhos pequenos, que é uma leitura super ágil, fácil de ler. Não escreve muito, porque, vou confessar, só se eu estiver muito interessada no assunto, que eu vou ler até o final, quando tem um negócio desse tamanho, de quilômetro, né? Aquelas análises profundas que, caraca, o cara entende muito, mas aí ele tem que ver o público dele, né? Cuidado com a ortografia. Gente, muito erro. Sou formada em letras, então... Felizmente ou infelizmente, eu percebo, e eu acho que tem tanta tecnologia, escreve primeiro no Word, ele sublinha quando a palavrinha está errada, pelo amor de Deus, né? Não mata o português, coitado.
né? E o interessante é que quando você começa a escrever, no feed só vão aparecer as 3 primeiras linhas. Então, é a tua chance de fazer bonito nas 3 primeiras linhas. Não sabia, né, Babi? Não tinha se tocado, mas é exatamente isso. Se você conseguir chamar a atenção das pessoas que você tem conexão nas 3 primeiras linhas, eles vão ler o resto do seu post. E isso é super importante, porque no feed só aparecem as 3 primeiras linhas. Tá? Aqui, né, o que a gente acabou de falar, compartilhe experiências, conhecimentos autênticos, postagens que refletem sua experiência profissional e oferecem valor real que tendem a gerar mais engajamento. Incentive discussões construtivas, pergunte, peça opiniões, incentive debates saudáveis para aumentar o número de comentários qualificados. Como é que eu estou de hora aí? 7h10. Tem 20 minutos, né? Mantenha a relevância profissional, foque em temas que façam sentido para a sua audiência, evitando conteúdo que fuja do contexto profissional. Interaja com a sua rede de forma ativa. Responda aos comentários. Isso daí faz com que o teu post fique mais no feed, porque cada vez que alguém comenta e você responde, ele vai subindo. Tá? Então, isso também é importante, não é só deixar lá, pô, o cara falou que gostou, vai lá, agradece, obrigada porque você compartilhou, obrigada porque você comentou. E aí a gente vai entrar num ponto que aconteceu comigo e eu achei ridículo de uma pessoa que era bem vista. Eu fiz um comentário no post e ele simplesmente deletou o meu comentário. Então, assim, a gente está exposto a diversas perspectivas e opiniões, como hoje lá no grupo o Adriano falou do plano B, né, que não tem, e eu fui lá, me desculpe, mas vou discordar, e a gente conversou, cada um tem a sua opinião, sabe? Agora, você simplesmente chegar e apagar, cara, não é bonito, né? Então, a gente nem sempre está certo, e aceitar isso é um passo importante para crescer como pessoa e profissional. Aproveita a oportunidade. Olha só, por que você não concordou? Você pode explicar qual é o seu entendimento, o que você... Enfim, troca ideia, é uma oportunidade para você aprofundar a conexão com seus conhecidos. E daí aqui, não sei se vai funcionar. Não funcionou. Eu vou contar para ganhar tempo. Isso aqui é um post que já tem uns 2 anos, que eu acho ele engraçadíssimo. É um cara com uma peruca de mulher, na frente de uma mulher de RH, e depois me lembra, Babi, tem outra coisa de RH para falar, que daí ela chega com uma maçaroca de papéis assim e foi questionar o funcionário por que ele ficava falando mal da empresa. Aí o cara, muito engraçada a cena, né, fala, olha, eu acho que hackearam o meu perfil, porque eu não fiz isso, não. Aí ela fala, olha, desde o primeiro dia que você entrou na empresa, que tem comentários ruins sobre a empresa e as pessoas que trabalham nela. Então, isso é um alerta. Se a gente quiser falar mal, vai lá para o Reclame Aqui e não no LinkedIn, tá? Porque vai contar negativamente para você. E daí o que publicar? Conquistas profissionais, desafios que você enfrentou, superou, eventos que você compareceu, organizou, divulgação de eventos de interesse público-alvo, dicas para profissionais do seu nicho de atuação ou outros. Eu sou craque, olha, o algoritmo deve ficar louco comigo, porque eu estou nem aí para ele, publico o que eu quero, o que eu acho útil, se eu gostei, eu vou e publico mesmo, e por aí vai. Analise ou forneça a sua opinião sobre assuntos que estão em alta ou assuntos que agreguem valor profissional. Fala, Adriana. Artemis, no início da quando eu comecei a usar essa ferramenta também, a plataforma LinkedIn, eu lembro que na época, eu tinha o Facebook também. E o Facebook, eu abandonei o Facebook em 2018, nunca mais entrei. Tem uma conta lá, mas nunca mais entrei. Mas na época do Facebook, eu gostava de fazer textão, né? Eu era do textão, né? Eu era do textão, dava opinião pra caramba, e depois eu acabei... Enfim, mas o ponto do LinkedIn é que eu comecei a produzir artigos ali. E aí a minha pergunta é, você acredita que artigos é um movimento interessante a ser feito, ou é algo que também já passou, está batido, não vale tanto a pena, a galera não se liga tanto em artigos lá no LinkedIn? Está nos próximos slides. Vou te responder quando eu chegar, tá?
Parará, analise ou forneça sua opinião sobre assuntos que estão em alta, parará, insight de livros que você leu ou séries que assistiu. Eu fiz, até a minha foto do WhatsApp é do Bridgerton. E daí eu fiz, olha só, eu fiz uma análise das coisas que aconteciam naquela época, 1800 antigamente, na Inglaterra, né? E comparei com coisas que a sociedade até hoje em dia fazem. E aí eu estava com essa que o GPT fez, né? Eu com uma coroa toda bonita e tal, sem óculos. E daí no Instagram, que eu tenho Arte Empreendedora, a pessoa falou, nossa, você está linda. Eu falei, meu Deus, eu faço uma análise sobre a sociedade e a pessoa vai falar que a minha foto está linda, sabe? Aí eu publiquei no LinkedIn também, né? Lá com a minha foto de coroa e tal. E daí veio, uma pessoa comentou, nossa, realmente, muitas coisas que aconteciam antigamente também continuam acontecendo aqui, atualmente, fofocas e não sei o quê. Enfim, já perceberam que eu não gosto de Instagram, né? Eu tenho porque eu quero, sei lá. Sempre que possível, use recursos visuais. Isso é muito bom para não ficar muito... o meu nome? Sem atrativo. Eu queria falar outra palavra, mas não veio. Faça uma pergunta que o leitor não consiga ignorar no início do seu texto. Isso também é legal, você começar perguntando o que você acha, ou numa situação XYZ, como é que você agiria, porque aconteceu comigo, e daí eu agi dessa forma. Enfim, conversar com as pessoas, né? A segurança no LinkedIn, você pode denunciar, tá? Aqui tem o passo a passo, como é que você faz isso, porque há pouco tempo também uma pessoa falou, eu não sabia que eu podia denunciar, porque aconteceu isso, assim, assado. Eu peguei ajuda, LinkedIn, como fazer uma denúncia, e daí vai, né? As pessoas não usam. Então, vamos usar as ferramentas. Artigos e newsletter. O que acontece, Adriano? Uma coisa, pois está até em vermelho, é você dizer que possui, de fato, conhecimento sobre um determinado assunto. Outra coisa é você publicar conteúdo sobre ela. O post no feed vai sumir, né? E o artigo vai ficar lá no seu perfil, que você pode, inclusive, colocar no destaque do seu perfil, para chamar atenção, dependendo do assunto. Eu não acho que tenha caído de moda, digamos assim, que não dê engajamento. É legal, você, principalmente, que tem bastante conhecimento com as suas palestras e compartilha isso tudo, é legal você escrever os artigos, mas recomendo que não sejam muito grandes, textos muito longos, porque tem pessoas que se perdem, né? E aí escreve, e cada vez que você faz uma conexão, automaticamente o LinkedIn te convida para assinar os artigos que a pessoa escreve, caso ela tenha escrito algum artigo. Tá? Não sabia disso, hein? Eu também não, eu descobri também isso usando. Né? Que legal, cara. Eu uso tanto, que aí eu falava, gente, o cara, eu mal fiz conexão, já estou recebendo aqui para seguir o artigo dele, aí eu fui ler, e realmente é automático. Não sabia. Eu vou até, então, eu confesso que eu parei, que depois que eu fiz o meu site, aí eu tenho um blog no site, e é ali que eu estou publicando artigos. Já li lá. Não, pega de lá e transfere, copia e cola, coloca uma imagem legal. Boa, isso é muito obrigado. bom. Nada. Experiência, né? LinkedIn recomenda de 1 a 2 parágrafos com espaço entre eles para dizer, porque assim, trabalhei na empresa XPTO. Eu falei, caraca, que empresa é essa? Eu não conheço, eu não sou da sua área. Então, explica, a empresa não sei o quê, vai lá extrair carvão, sei lá. Dá uma pequena explicação qual é a empresa, caso ela não seja um Google, sei lá, um Instagram da vida. Então, coisas de conhecimento comum, tudo bem, mas se é uma empresa que nunca ninguém ouviu falar, uma forma de você compartilhar é dizer qual é a praia da empresa que você trabalhou. E palavras-chave, por favor, né, para o algoritmo entender e ajudar você. E aí, há pouco tempo, sei lá, 5, 6, 7 anos, que eles passaram a botar essas hashtags nas experiências profissionais, né? E fazer bonito, né? Porque é um trailer da sua jornada profissional. Formação acadêmica da mesma forma, as graduações, pós-graduações, o máximo de informações que você puder colocar, licenças e certificados também você pode incluir.
Competências. Gente, o que eu vejo de pessoas que não colocam competências, as soft skills, né, as interpessoais, coloca lá só tudo que sabe da área técnica. Mas quem é você? Quem é a pessoa que está aqui? Até mãe eu coloco. Eu sou mãe, então também está lá, eu sou mãe, né? Sou carismática, eu gosto de... Se não tiver, porque quando a gente vai entrar, o próprio LinkedIn já abre um pop-up com as que ele já tem salvas lá. Mas você pode criar, ele aceita, ele não rejeita, tá? Então, você pode ter até 100 competências. Antes era 50, passou para 100 há pouco tempo. E a melhor combinação é as suas competências interpessoais, o seu conhecimento técnico, competências digitais. Olha, eu coloco Zoom, coloco Microsoft Office, que é o Word, Excel, PowerPoint. Então, tem que estar lá, para as pessoas saberem, né? Então, quanto mais você escrever nisso, é a melhor combinação, porque, por exemplo, eu, como pessoa de RH, e vou aproveitar e falar o que a Babi colocou, 7h15. Eu não gosto, Babi, de pessoas de RH que vivem postando, esse mês eu dei emprego para 100 pessoas. Nossa, como eu sou, desculpa, foda, né? Eu sou maravilhosa porque eu dei emprego. Cara, nunca fiz isso. Nunca fiz. Eu não acho legal você estar se autoelogiando, estar inflando o teu ego. Se você é boa, você sabe disso e você vai continuar através de outras formas, ficar divulgando. Eu vejo muita gente de RH fazendo isso. Não gosto. Cada um com seu cada qual. Sim, se você quer receber uma recomendação, faz uma recomendação primeiro. Lembra de um colega de trabalho seu, vai lá, procura o perfil dele, escreve se ele marcou a sua vida, se ele te ajudou profissionalmente, escreve uma coisa. E vamos combinar? Tem as IAs aí que te ajudam, você adapta, não é copiar e colar, mas coloca o seu toque, né? A vida ficou muito fácil. Nossa, se eu tivesse isso na minha época profissional, caraca, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, a melhor forma de você receber uma recomendação é você dar uma recomendação, né? Para a pessoa retribuir o favor. Pelo menos 3, e se for de algum líder seu, chefe, né? Também fica de mais peso. As demais sessões que vocês podem usar também, que é só adicionar a sessão no perfil. Cursos online ou presenciais, reconhecimentos e prêmios. Prêmios, reconhecimento é uma conquista, né? Pode colocar aí também idiomas, interesses, publicações, projetos, causas que você apoia. Então, tudo você pode, lá na sua página de perfil, adicionar a sessão de perfil. Muita gente não tem. Lives, o LinkedIn deixa também, tem alguns critérios, você precisa ter mais de 150 seguidores ou conexões para eles liberarem as lives para o seu perfil. E aí é lá em começar uma publicação e tem a opção de evento, enfim, e aí você faz a live. Conexão, interação, né? A de primeiro grau é quando aceitam o seu convite, que você manda direto para a pessoa. Você pode ter até 30 mil conexões. Depois disso, você só pode ser seguido. E daí o que acontece, né? Você não pode mais adicionar novas conexões se passar esse limite. O botão conectar não vai funcionar mais. O seu perfil pode continuar seguindo seguidores ilimitados e você pode, de repente, remover algumas conexões que estão lá só fazendo número para dar para outros lugares, né? Isso eu aprendi há pouco tempo também, que eu não sabia. Criar um segundo perfil pessoal viola os termos da plataforma. Eu conheço pessoas que têm 4 perfis. Porque é professor, então tem muito aluno, e ele tem com o mesmo nome. Não sei como é que o LinkedIn vai ver, não estão dando muita importância para o povo brasileiro. Está lá para o mundo todo, sei lá. E a diferença, eu vou mostrar para vocês o que é ter um seguidor e o que é uma conexão. Arthê, Fala. eu tenho uma questão sobre isso. Diga. Se a pessoa tem mais de uma tarefa, tipo, ela pode ser um palestrante, mas pode trabalhar num escritório também, não fazia sentido ela ter 2 perfis e cada um ela dedicar para ou ou tem algum outro projeto? Ou qual que você indica quando as pessoas têm mais de um projeto? Às vezes pode ser um músico, enfim, tem outras atividades, dedicar tudo em um perfil apenas?
Sim, sabe? Bom, Ou é uma questão? sabendo agora que você pode estar violando as diretrizes da plataforma, eu tive contato com um desenvolvedor que tinha sido açougueiro antes. Aí ele me perguntou, o que você acha de eu colocar que eu fui açougueiro na minha experiência? Na minha opinião, muito pessoal, eu não sou todo mundo de RH, mas eu penso assim, você pode ter começado como açougueiro, mas você estudou e passou a ser desenvolvedor. Ou você omite ou coloca, porque faz parte da tua trajetória profissional. Eu olho como coisa grande, entendeu? O cara é um açougueiro, resolveu estudar, virou desenvolvedor. Olha que legal. Aí foi uma transição de carreira. Eu acho que faz parte da caminhada, da jornada dele de contar essa transição mesmo. Mas a minha dúvida por muitas vezes, às vezes eu faço consultoria e trabalho numa empresa e faço consultoria para outros. Eu fico com questões se eu passo a divulgar isso ou não, entendeu? Mas você acha que teria alguma influência negativa para um dos lados da sua profissão? Não sei. É só uma dúvida, é só receio mesmo. É mais medo do que... porque eu vejo pouca gente fazendo isso. Então, eu sei que as pessoas fazem coisas por fora, mas elas não falam. Eu fico, então tem um motivo para isso acontecer, sabe? Escolhas, né? Entendeu? Se a sua performance, o seu desempenho profissional é em mais de uma área, mesmo que sejam coisas diferentes, o que não me parece que faz parte da tua trajetória profissional e é experiência, né? Você vê, eu trabalhei em 21 empresas, em segmentos de mercado diferentes. Isso tudo, por mais eu trabalhei em editora, trabalhei em banco, trabalhei em empresa de fumo, isso tudo me tornou essa pessoa diversa que eu sou. Então, assim, no meu olhar, independente do que seja, é a sua trajetória profissional que te fez essa pessoa que você é hoje, entendeu? Se você quiser, depois me manda, se conecta comigo lá, fala que você estava aqui no nosso encontro e eu dou uma olhada e posso te dar uma opinião melhor, sabendo direitinho. Escreve para mim, tem meu WhatsApp, você está no grupo, não está? Eu estou sim, obrigado Então, pelo espaço. Tá? Pode me mandar lá pelo WhatsApp, a gente se conecta, eu te falo melhor, tá bom? Tá bem. Falar em conectar, né? Você vê, você tem 5 formas de fazer conexão no LinkedIn. Então, o que eles querem? Que você esteja na plataforma. Simplesmente isso. Interação. Antes tinha uma forma, o LinkedIn falava, não se conecte com pessoas que você não conhece, mas agora mudou isso. Mesmo que você não conheça, dá uma olhadinha no perfil e aceita. Eu tenho pessoas assim, as mais variadas, açougueiros, né, possível. Eu faço isso, nem todo mundo tem tempo, né? Mas dou parabéns pelo aniversário, porque eu funciono pelos bastidores. Então, eu estou sempre presente, mandando mensagem. Tem gente que nunca me respondeu, mas todo ano eu vou lá, o LinkedIn mostra quem está fazendo aniversário, né? Quem passou, quem conseguiu terminar um curso, quem mudou de emprego, está tudo lá na minha rede. Então, eu mando uma notinha, não me custa nada. E daí eu mando um outro texto para conversar e está sempre em contato. Notificações, você pode também, como no próprio Instagram, definir quais as notificações que você quer, mais relevantes ou desativar, ou receber todas. Conexões de seguidores, vamos lá. O de primeiro grau são relações bilaterais, né? Você passa a ter acesso direto um ao outro, podem enviar mensagens sem e-mail, porque quem não paga o LinkedIn só tem direito a tantos e-mails, que são e-mails da rede, né, por mês. Eu não sei direito porque eu pago, então eu não sei como é que funciona direito, mas é por aí. O conteúdo aparece com prioridade maior no feed e ambos veem atualizações profissionais com mais frequência. Então, a conexão é uma relação mútua. Seguidor, a diferença é que a pessoa vê seus conteúdos, mas você não passa a ver automaticamente os conteúdos dela. E não há um canal direto de mensagem, a menos que estejam conectados. O foco é consumo de conteúdo, não networking direto. Então, o principal é conexão, é relação mútua, e seguidor é audiência. Se você quer número de seguidores, para dizer que você tem 300 mil seguidores, parabéns. Então, é como você deve usar. E
Segundo grau são pessoas que estão conectadas ao seu primeiro grau, então eles entram como segundo grau. E terceiro grau são pessoas que estão conectadas às pessoas de segundo grau. Eles fazem essa distinção, não entendo por quê, mas eles fazem. Não deixe de seguir empresas de interesse, alguns influencers têm o programa de Top Voice LinkedIn, que são pessoas consideradas que compartilham muito conteúdo, têm muito engajamento na rede, e eles são os melhores, as melhores pessoas para você acompanhar e ler o conteúdo deles. Você pode criar grupos também, tá? Está quase acabando. Tem isso aqui, que é o Social Selling Index. Através desse link, você pode ver como é que está a tua atuação. Eles fazem uma análise lá, que eu não sei como é que é, e eles te dão esse resultado aqui. É bem legal. É outro link que eu vou botar lá no grupo também. Isso é bem legal a gente ver. Configurações, que você define tudo, né? Tem gente que deixa da mesma forma, mas se você tiver procurando emprego, tem que ativar, permitir notificações de pesquisas de vagas, senão você não recebe. Alerta de vagas também, você pode criar um filtro para isso. Tem enquetes que você pode fazer. Nossa, eu fiz minha primeira, escrevi um monte de coisa. Quando eu fui ver, tinha limitação de caractere, eu tive que botar uma frasezinha desse tamanho. Eu perdi um tempo todo elaborando um monte de coisa e eu fui publicar o negócio no rolo. Não funcionou. A conta paga e a conta gratuita, né? Você pode localizar e conectar com colegas de classe de trabalho, solicitar e fornecer recomendações, pesquisar perfis de usuários do LinkedIn, receber mensagens, salvar até 3 pesquisas. Isso a conta paga versus a gratuita. Outra coisa, com assinatura premium, você pode saber quem... Você tem acesso a várias análises que eles fazem, que daí fica lá numa determinada área que você acessa. E também é ilimitado o envio de e-mails, né, da plataforma, e as estatísticas já falei, né? Eu botei muita coisa só para vocês saberem, existem todas essas categorias, e não é só o premium, como eles chamam, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem isso tudo. E aí vem os mitos, falta pouco, já tem tempo. Os gurus, né, que falam, gente, olha, tem gente que vende revisão de perfil de LinkedIn a R$10, e tem gente que vende a R$4.000. Isso de pessoas que me falaram, e eu sei que é verdade, eu vejo também. Então, e que prometem várias coisas, né, fazem aqueles posts em vermelho, todo colorido, não caiam em ciladas desse tipo, tá? Os posts longos não morreram, depende da tua audiência, de quem você tem como conexão. O link externo derruba o seu alcance, que fala, você não deve colocar no campo do seu post, tem que ser na mensagem. Mas se o assunto for relevante e tiver engajamento, você pode botar o link aonde você bem entender. 3 hashtags, pico máximo. Não, também não. O próprio LinkedIn fala de 3 a 5. Tem uns que falam que é bom, tem uns que falam que é ruim, tem uns que botam um monte de... Enfim, isso vai muito da pessoa. 15 comentários na primeira hora, explodem o post. Isso aí eu peguei de pessoas que fizeram esse tipo de post, tá? Para ganhar seguidores e vender lá o trabalho deles. Tem nada a ver. Newsletter. Gente, o que tem de também... Sem newsletter, você está invisível. Não, ferramenta não cria autoridade. O que cria autoridade é a sua audiência, o seu engajamento. E coisas que ninguém te conta. Que aí falaram, porque em 2026 o algoritmo mudou, não sei o quê, parará. E o que importa é a retenção real, o posicionamento claro, a sua especialização, a conversa genuína e a consistência estratégica. Não adianta você postar uma coisa um mês e daqui no outro mês você vai e posta de novo. Aí não tem uma continuidade, ninguém vai, né, te dar bola. E uma coisa que já aconteceu com pessoas do meu círculo de conhecidos, o perfil sumiu, hackearam, então você pode salvar, porque tem informações ali que às vezes você não tem guardadas em outro lugar. E aí algumas dicas úteis, de que comentários valem mais do que curtidas, né? As curtidas são registradas pelo algoritmo, eu escrevi isso nesse post aqui,
Só chegar lá no meu perfil, e quando você curte um post no LinkedIn, isso também gera movimento registrado pelo algoritmo. O LinkedIn registra seu perfil que está ativo quando você curte, comenta, compartilha, publica algo, envia mensagem, aceita conexão, tudo está sendo contado pelo algoritmo. Então, é só usar, se você quer aparecer. Gente, falei demais, é isso. Boa sorte, sucesso, saúde, alguma dúvida a mais? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Estourei o tempo, Adriano. Nada, imagina, muito bom, Artemis, muito bom. Obrigado aí pela sua aula. Gente, quem quer fazer perguntas, além das que foram feitas? Alguém? Eu amei. Aí, Gente, ó. só dizer que eu amei. Muito bom. Eu confesso, o meu perfil está um pouco abandonado. E aí, quando eu vi ali no grupo, eu falei, gente, eu preciso participar desse momento, porque eu preciso estar ativa novamente, não sei por onde começar. Então, já foi me dando uns insights aqui, já pensei em umas publicações que dá para eu fazer para voltar a movimentar o perfil. Tem coisa lá que eu já vou ajustar, graças às suas dicas. Que bom, que bom. Fico feliz de poder ter ajudado. Artemis, você faz um movimento de uma consultoria pontual, no sentido de, preciso que todo esse panorama que você deu nesse treinamento, eu me conecto com você e você vai fazer um diagnóstico do meu perfil e faz uma consultoria. Você faz esse tipo de serviço? Faço. Adoro. Perfeito. Então, isso pode ser divulgado lá na comunidade, né? Sim, pode. Legal. A minha consultoria é da seguinte forma, a gente precisa estar conectado primeiro, né, para eu ter acesso ao perfil todo, porque quando a gente não está, eu não consigo enxergar tudo que está escrito no seu perfil. Perfeito. Daí eu mando áudios pelo WhatsApp comentando cada sessão, que exija um comentário. Né? Muito bom. E eu preciso muito disso. Quem eu preciso muito disso? Clarice, seja bem-vinda, é só mandar um contato para mim. Facilita o pagamento, não cobre exagerado, eu estou cobrando atualmente R$300, você pode me pagar em 3 parcelas de 100, eu aceito cartão de crédito, tá? E daí, depois que você faz, mas o trabalho não é só meu, eu preciso que vocês realmente dediquem o tempo, sigam as orientações que acharem convenientes, porque assim, eu tenho essa visão, mas pode ser que você não concorde, e aí tudo bem. E daí, depois que você terminar de fazer toda a edição do que eu sugeri, porque eu sempre falo que é uma sugestão, você me avisa e eu vou lá olhar de novo para ver se está ok. Se não tiver, volto a falar de novo, aqui não está legal, vamos mudar. Mas o que vocês podem caprichar de imediato é uma foto legal, com um sorriso, é um banner que chame a atenção. Gente, a tecnologia está aí, a gente tem tanta facilidade de botar uma foto assim que, cara, estou entrando num perfil, que legal, nossa, né? A gente se sente até bem recebido com um perfil bonito. Né? A Carol está com a mão levantada e depois eu vou fazer mais um ponto, tá, Artemis? Carol, diga aí, Carol. Fala, Carol. Arte. Oi. Socorro. Socorro, por quê? Está morrendo. Eu estou morrendo. Não morra. Eu sou bióloga, né? E na biologia, a gente nunca usava muito LinkedIn. Eu já estou pensando aqui, biologia, imagina quantos bichinhos você pode botar ali. Mas eu estou mudando, fazendo uma transição de carreira agora para a parte de psicologia, fazendo uma pós-graduação em neurociência. Fantástico. Só que é isso, na biologia a gente usa muito o Lattes, né? Que é Sim, conheço, currículo Lattes. De ciência. Isso. Então, meu LinkedIn, eu não sei nem... É esse o nível, eu não sei nem o que tem lá. Gente, é um terreno baldio. Não faça isso. Eu sei que eu vou precisar mudar isso, né? Então, já gostei de saber que você dá essa consultoria, porque com certeza eu vou precisar. Mas eu queria uma sugestão, assim, que você falasse um pouquinho de como a gente faz esse início, assim, como sair de um terreno baldio para ter algo e começar a construir alguma coisa nesse sentido. Se você não entra há muito tempo, tem gente até que, poxa, eu não sei nem qual é a senha do meu LinkedIn. Pois é. Então, depois de ter escutado tudo isso, você entra lá no seu perfil e olha com olhos que não
se você estivesse vendo o perfil de outra pessoa. E quando a gente faz isso, a gente fica um pouco mais crítica, né? Então, vê a sua foto, vê o seu título, que é importante, porque quando a gente faz qualquer comentário, o que vai aparecer é o seu nome e os primeiros caracteres do seu título. Então, é sempre importante você botar o que você é, e o mais importante é o seu foco, tá, Vitor? Você colocar as primeiras palavras no seu título, tipo, palestrante, vírgula, parará. Você agora, Carol, bióloga, você pode colocar também, porque, cara, é uma coisa, eu acho maravilhoso, mas você está fazendo transição para neurociência, mas você pode colocar lá, neurocientista ou futura neurocientista e outras coisas mais que você tenha como título de coisas que você estudou, né? O que eu gosto de fazer, eu pego o sobre da pessoa, abro o chat GPT e falo para ele, chat, o perfil da pessoa é tal, qual é o título que você recomenda? Ele cria numa boa, e daí você dá a limitação, que eu já não lembro mais, está lá no meu negócio, lá na minha apresentação, 120 caracteres, não é mais, tem que ver lá a quantidade de caracteres, mas isso ele também responde, tá? Na quantidade máxima de caracteres permitida pela plataforma, enfim. E daí ele cria para você, tá simples assim, tá? E daí vê o que você pode mudar, melhorar, tudo que foi dito aqui é o que eu posso te dizer. Mas a primeira coisa, assim, é a sua foto, se está legal, e não olhando para o lado, como está a sua foto aqui, de óculos escuros, porque não rola, né? Então tem que ser uma foto legal, de frente, com um fundo que te represente. Tem pessoas que tiram na rua, dentro do carro, que isso não é Instagram. Então, sei lá, põe uma estante com livros atrás de você, ou um fundo neutro, uma roupa legal, pelo menos a blusa, ou o vestido, enfim. Entendeu, Carol? Respondeu? Entendi, sim. Dá para ver que tem bastante trabalho pela frente. Mas depois que você faz, você tem um retorno. Aí você vai ver que é só você começar a mexer que começa a ter mais gente entrando em contato contigo. Fala, Adriano. Artemis, eu não sei se você tem esse modelo de atuação, mas se não tem, já fica a sugestão e eu também me coloco à disposição para contribuir com você, que essa sua consultoria individualizada, se é possível você criar turmas coletivas, onde você possa, de repente, eu entendo que seja uma entrega diferente, né? Porque o individual você vai ter a exclusividade ali, mas, de repente, tem um meio do caminho ali que você consiga dar essa consultoria de forma coletiva. Eu acredito que possa, de repente, ser um movimento interessante para você em nível até comercial, porque imagina, você escala isso, né? Imagina você dar uma consultoria, se você está cobrando R$300 para o individual, você, de repente, você consegue com um ticket um pouco menor, você não vai ter essa exclusividade, mas você vai ter uma escala aí de estar atendendo 10, 20, 30 pessoas na mesma sala, já agregar valor, e ter um resultado interessante para você também. Então, fica como sugestão. E sugiro que você divulgue isso. Aliás, isso é uma coisa que eu vou começar também a influenciar a galera a fazer os seus merchans lá, né? Porque é para isso, né? Claro. A comunidade também é para isso, né? Nossa, super aceito. Gostei muito da ideia. Tá? Deixa eu só embarcar para a Itália, que eu estou indo de novo para lá, e depois eu vou pensar para divulgar. Comer um macarrãozinho bom. Turma, super agradeço aí a presença de todos. Foi ótimo, Artemis, super agradeço, tá? Pela tua partilha. Um prazer imenso. Já fico, gente, eu amanhã, acredito que amanhã eu vou abrir a programação para abril, para quem quiser aplicar treinamentos, assim como o Artemis fez hoje, assim como o Marco, o Marco chegou aí, ó. Isso, eu vi o Marco semana agora. Passada. Toda terça-feira temos e as portas estão abertas para vocês aplicarem um treinamento sobre o conteúdo que faça sentido para vocês, tá? Então eu vou abrir mais novamente essa oportunidade. O mês de março está fechado, mas abril vai estar aberto, então amanhã eu devo abrir essa janela para a galera se cadastrar lá. Eu vou mandar um link do formulário para vocês preencherem, e é isso, tá, turma? Super agradeço, uma ótima Podem me procurar, tá? Estou lá no grupo, vai ser um prazer. Tá bom? Beijo grande para todos. Beijo, obrigada, Adriano, pela oportunidade. Vitor, me procura, tá? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Procura o Sigério e no LinkedIn.
Oi? Já me adicionou? Já, Vou te já. responder, pode deixar. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Um abraço, Valeu, gente. gente. Boa noite.